Olha essa. Na Gazeta do Povo, Alexandre de Moraes indica que políticos de direita podem ser responsabilizados pelo 8 de janeiro. Veja, não é de hoje que o judiciário vem perseguindo determinados políticos e vem querendo emplacar que nós da direita nos organizamos de maneira antidemocrática pelas redes sociais. Se você pegar o resto do argumento é esse, o resto da narrativa é de que os grupos antidemocráticos se organizam, conversam, confabulam dentro de redes sociais e além de espalhar fake news e além de espalhar discurso de ódio, se organizam para ir até as ruas e fazer aí os protestos, os vândalos. Mas isso é uma mentira. Se tem uma coisa que a direita sempre fez durante toda a história dela, é justamente falar, criticar, se colocar ali claramente contra protestos que se desenvolvem, que desembocam num vândalo. Isso nunca aconteceu dentro da direita. Então, assim, se tem uma pessoa que, primeiro, se tem uma pessoa que pode falar a respeito de vândalos, somos nós no sentido de crítica, nós sempre criticamos. Segundo, que não é de hoje que Alexandre de Moraes manda, por exemplo, derrubar conta do Nicolas Ferreira, que perdeu conta em Twitter, perdeu conta em Instagram, manda derrubar conta de uma série de deputados. Veja, a gente elegeu, a gente aqui está falando, por exemplo, do Nicolas, que é o maior deputado em termos de votos, ele aí estourou recordes e tal, e este deputado sequer tem o direito de ter uma rede social e ir lá colocar a sua opinião. Então é só um pretexto. Eu crio a narrativa de que aquilo dali é um ato terrorista, enquanto na verdade o MST está dando entrevista dizendo que aí sim ele vai fazer o ato terrorista, porque o MST nada mais é do que um movimento terrorista. Então eu crio essa narrativa de que existe um terrorismo, existe ali um terrorismo muito bem organizado e muito bem articulado por meio de redes sociais. Culpo, responsabilizo esses políticos, porque esses políticos deveriam ter feito algo, porque esses políticos incitam a violência, porque esses políticos são nazistas, porque esses políticos são fascistas, porque esses políticos são genocidas. Crio essa narrativa e uso a máquina estatal para eliminar os meus adversários ali dentro do Congresso. É esse o objetivo dessa jogada aí do Alexandre de Moraes. Ele acusa um grupo de deputados de terem incentivado, patrocinado os atos invasivos do 8 de janeiro. Tá, uma coisa é você incentivar e patrocinar uma coisa, objetivamente, a invasão do Congresso. Foi isso que aconteceu? Ou eles foram patrocinados por pessoas que queriam protestar em frente ao Congresso? Eles mandaram, vocês invadam o Congresso, vocês depredem o Congresso, vocês quebrem tudo lá? Isso foi objetivado ou foi uma série de ônibus que foram para lá para estabelecer um protesto que seja pacífico, que seja ordeiro e que não necessariamente implicaria em invasão do Congresso? Então já tem uma contestação. A segunda leva de acusação do Alexandre de Moraes, aí é muito complicada. Refere-se ao famigerado inquérito de atos intelectuais que promoveram essas invasões. E aí o Alexandre, o inquérito desses atos da democracia, mistura tudo e acusa todo mundo. Inclusive eu, você, Marco Antônio, qualquer um. Porque aí, o que você vai ler ali? Qualquer crítica incisiva ao STF, qualquer crítica à condução do TSE, qualquer crítica incisiva à condução das eleições que poderiam ser ou não manipuladas ou tendenciosas por parte de alguma autoridade, é considerada como um incentivo aos atos golpistas do 8 de janeiro. E aí cabe qualquer coisa, e cabe qualquer deputado. Estão lá, entre os acusados, o Nicolas, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, e aí pode entrar também Luiz Felipe de Olias, qualquer Cabo pessoa Júnior, que tenha contestado o status quo do STF e do TSE e contestado a inviolabilidade sacrossanta da urna eletrônica, pode entrar nisso. Então, Luiz Felipe, o Eduardo, o Nicolas, eu, você, Marco Antônio, todo mundo pode ir para cadeia, porque a gente contestou uma autoridade dentro das instituições. Agora, isso é um princípio antidemocrático por excelência. Se você contesta uma autoridade dentro das instituições que estaria conspurcando as instituições, você é um antidemocrático, você é um golpista. Ou seja, toda e qualquer oposição
que se faz a um partido, a um segmento do governo, ou ao STF, ou ao TSE, vai ser criminalizado? E aí, por último, aí é mais leviano assim, o Alexandre de Moraes compara o cara que matou a machadadas 4 crianças numa creche aos atos que as pessoas que invadiram o Congresso. Cara, é o seguinte, vou tomar cuidado para não ser preso, tá? Porque o grau de justiça, um dos princípios basilares da justiça, já falei isso aqui várias vezes, é o princípio de proporcionalidade. Mesmo alguém que tenha invadido o Congresso de maneira equivocada, tenha quebrado alguma coisa por uma fúria em resgate a um princípio democrático que ele acha que foi corrompido pela Justiça Eleitoral, pelo STF, por quem quer que seja, não pode ser comparado a um monstro que mata uma criança a machadadas. Uma coisa é um equívoco, e eu acho que foi um equívoco ter invadido e depredado o Congresso. Um equívoco claro, que deve ser punido no rigor da lei com aquelas pessoas que realmente fizeram isso, e não aqueles atos intelectuais. Outra coisa é você comparar uma pessoa que está com desespero democrático, que acha que a democracia foi sufocada por algumas pessoas que estão conspurcando as instituições, com uma pessoa que assassina deliberadamente, sem causa, sem motivo, uma criança. Se você faz isso, se você compara a criminalização, se você criminaliza toda e qualquer pessoa, que eventualmente até pode ser golpista, a um assassino, você parte exatamente para o princípio de criminalizar toda e qualquer oposição. Aí qualquer conservador, como Eduardo Bolsonaro, como o Nicolas, como a Carla Zambelli, que contestou o TSE, que contestou uma urna eletrônica, é o quê? O que vira? É um potencial assassino de crianças. Ou seja, isso é o grau do politicamente correto transposto para a República. O cara que eventualmente faz um protesto contra o STF ou o TSE poderia matar, fazer uma chacina de crianças, é o mesmo princípio. Aí, não é nem leviandade, aí é falta de caráter persecutória para destruir todo e qualquer princípio conservador, cristão, de direita ou de oposição, quer seja ao governo ou quer seja de contestação à justiça no Brasil, que virou uma espécie de injustiça formal categorizada. Isso é uma estratégia que está sendo muito bem acordada, que está sendo muito bem escrita, que está sendo muito bem pensada, de vincular a qualquer custo a direita com a violência. Então, é o que eles estão fazendo. Eles querem emplacar, e aí há um trabalho que envolve tantos partidos de esquerda, quanto a militância, como o próprio judiciário brasileiro, de querer mostrar para as pessoas e para aquelas pessoas que não estão muito bem inteiradas do que está acontecendo, de que todo mundo que apoia ou defende a direita ou está inserido na direita de alguma forma é violento. Só que eles estão usando da violência deles, que é quase uma violência intelectual, se eu posso usar esse termo, uma violência moral e intelectual, para combater essa violência que eles dizem, né? E aí eles deixam de lado uma série de dados mesmo, uma série de fatos do que aconteceu nesses últimos 4 anos, que é, por exemplo, a diminuição da criminalidade no Brasil. Então, eles excluem tudo isso, que quando o único governo de direita assume o país, os índices de criminalidade caem, porque existe uma defesa ali da propriedade privada, existe uma defesa própria mesmo, até essa questão do armamento e de segurança privada. Então eles excluem tudo isso que está acontecendo, tentam emplacar uma narrativa de que estão vindo para salvar o Brasil dessa violência da direita. Então eles precisam usar esse argumento que é mentiroso, que é falacioso, para que eles saiam como os salvadores da pátria e que estão livrando o Brasil de uma direita violenta com um discurso de ódio. Então, eu não tenho nem palavras para expressar o quanto é nojento a gente ver um ministro que deveria estar
tá fazendo outros trabalhos, se articulando em uma narrativa que é mentirosa.